Olá, eu sou a Priscila e você está no canal Sobre a Leitura. E no vídeo de hoje eu trago a resenha do livro Encarcerados, do John Scalzi. Mas antes eu quero pedir para você dar um joinha nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificação para receber nossas novidades e também nos seguir nas outras redes sociais, porque lá nós somos muito mais ativos do que aqui. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Logo de cara, nós já somos apresentados a Síndrome de Haden, que foi uma doença que atingiu toda a população. Uma pequena parcela da população ficou doente, mas conseguiu se recuperar sem nenhuma sequela, consegue se movimentar perfeitamente. A maior parte das pessoas pegou, ficou muito mal e acabou ficando encarcerada no próprio corpo. Ou seja, a mente deles continua ativa, mas o corpo não responde mais. E para conseguir se movimentar, para conseguir fazer parte do mundo físico, eles colocam a consciência deles em uma espécie de robô, de androide, chamada C3, para poder fazer parte aí do mundo. E as pessoas que ficam bem, que têm o seu próprio corpo, tem um tipo de trabalho que elas podem fazer, que elas emprestam o corpo dela para essas pessoas que foram encarceradas, que se chamam Hadens, e as pessoas conseguem por um tempo reviver a experiência de ter um corpo. E a gente vai acompanhar a vida do Chris, que é um Haden. Ele acabou de conseguir emprego no FBI e já no primeiro dia ele tá numa cena de crime super estranha, onde um cara foi achado morto, banhado no próprio sangue, e lá tem um indivíduo que os dois são pessoas com corpo de carne e osso, e um tá banhado no próprio sangue e o outro tá super desorientado. E aí vai ser em cima disso a maior parte da trama do livro, mas na minha opinião não é o ponto principal. Galera, eu tô gravando esse vídeo exatamente após ter terminado o livro, porque eu adorei. Eu fiquei muito ansiosa para gravar logo um vídeo para espalhar a palavra do John Scalzi, porque esse livro foi sensacional. Tem o sci-fi, tem o suspense, sci-fi por toda a questão dos robôs, né, dos androides, de toda a tecnologia empregada nisso. Temos o suspense, né, por conta do assassinato, que tá super esquisito, que ninguém sabe o que aconteceu ali. O cara que foi encontrado vivo na cena do crime não sabe o que tá acontecendo também, né, o que é uma coisa estranha. E além disso, também nós temos algumas pautas com cunho mais social que o John Scalzi traz pra gente. Esses Hadens, eles são muito discriminados porque eles não têm corpo de carne e osso. Então tem muito essa questão de eles podem estar usando um corpo robótico, mas eles ainda são pessoas. Eles não são androides indestrutíveis. Não, o corpo deles pode ser danificado também. Então o John Scalzi une esses três elementos: o sci-fi, o suspense e essa carga emocional também que tem por essa questão de que todas as pessoas são pessoas, independentemente se elas são de carne e osso ou se elas são de lata, né, vamos dizer assim. E, gente, eu só tenho coisa positiva pra falar desse livro. É um livro maravilhoso. Como eu falei, boa parte da trama é em cima do suspense, né, da questão da morte, do assassinato lá, mas quando ele se desvia desse foco, a gente não fica com raiva pensando, eu quero saber o que aconteceu, eu quero ver a investigação. Não, você quer ler tudo que ele colocar ali. Você não fica... A história não fica chata por se desviar um pouquinho daquele foco do assassinato, sabe? E o John Scalzi tem poucos livros, né, publicados aqui no Brasil. Essa foi minha primeira experiência com ele e foi a melhor possível. É claro que eu quero ler as outras coisas dele, que no caso é a trilogia Guerra do Velho, mas Encarcerados foi, acho que um dos melhores livros que eu já li esse ano. Só tenho elogios, como eu falei, é uma escrita gostosa, é um livro bom de se ler.
Eu não vou ficar falando muito dele aqui, porque qualquer coisa que eu fale aqui pode ser spoiler. Mas uma coisa eu falo, se você não tá tão habituado em ler ficção científica como eu não tenho muito hábito de ler. Encarcerados é um bom livro para dar um pontapé aí, porque é uma ficção científica fácil de entender. Tem alguns termos ali um pouco mais rebuscados por causa de toda a questão da robótica, processo de como a consciência sai do corpo de carne e osso e vai para aquele androide e tudo mais, mas ele explica isso de forma muito fácil de compreender. Você, às vezes pode ser que você fique um pouquinho perdido no meio ali do livro, mas depois o John Scalzi vem e fecha tudo aquilo ali, explica direitinho, vai amarrando as pontas e no final a gente vê que tudo faz sentido. E pra mim o principal nesse livro é a mensagem que ele traz. Eu acho que é daquele livro que impacta a gente, que quando a gente começa a ler, a gente é uma pessoa, e quando a gente termina de ler, a gente é outra pessoa. A gente para e pensa, né, nas coisas que estão acontecendo, porque muito do que tá ali no livro é a realidade. O John Scalzi faz uma crítica real à sociedade, ele critica a sociedade, ele critica o capitalismo, ele critica muitas coisas, então isso vai muito além de um sci-fi ou de um suspense policial. Sabe, é um livro assim com tantas camadas que eu acho que só você lendo pra você entender do que eu tô falando. Já leram alguma coisa do John Scalzi? Já leram Encarcerados? Já leu Guerra do Velho? E quem sabe ler inglês talvez tenha lido alguma outra coisa dele que tem aí fora, né? E vamos torcer para que a editora Aleph traga os outros livros do John Scalzi para cá pro Brasil, né? Eu me despeço por aqui, até a próxima, tchau!